Olá, você estudante, bem-vindo. Espero que você esteja muito bem. Eu sou o professor Felipe Lopes de Lima. Este aqui é o meu sinal na comunidade surda. O sexto tempo está no ar. Vamos aprender mais, não é? Vamos aprofundar nossos conhecimentos no aulão de hoje. Lembrando que o sexto tempo é uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos lá! Para a gente iniciar o aulão de hoje, eu quero que você acompanhe um poema bem interessante, bem famoso da literatura brasileira. Acompanhe aí. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Autor, Gonçalves Dias. E aí, gente, vocês gostaram do poema? O poema se chama Canção do Exílio. Você sabe o que é exílio? É quando alguém, vamos dizer, está fora do local onde nasceu, essa pessoa pode ser expulsa, essa pessoa pode ser convidada a se retirar e fica a se retirar do seu local de nascença, não é? E fica em outro lugar, em outra localidade. Nem sempre a pessoa é expulsa, geralmente pode ser também estar provisoriamente, não é? em outro local. No caso da Canção do Exílio, o eu lírico, não é? Aquela entidade do poema, aquele sujeito do poema, está longe da sua terra natal. No caso, está em Portugal, não é? E aí, essa pessoa está ali triste, saudosista, está com saudade do Brasil, no caso, da terra natal. De repente, com seus pensamentos, pensando nas pessoas, pensando nas localidades, não é, da cidade onde nasceu, enfim, pensando na sua vida, na sua terra natal. E aí você percebe que esse eu lírico faz uma comparação, não é? Dizendo que a terra dele é melhor do que a terra onde ele está. Vamos conversar mais a respeito desse poema? O poema que é de Gonçalves Dias. Vamos lá, observe aí. Então, pessoal, Canção do Exílio é um poema muito famoso de uma escola literária que se chama Romantismo, tá? É um poema da literatura brasileira e o autor, como eu já falei, é Gonçalves Dias, tá? Lembrando que o eu lírico desse poema está longe da sua terra. Você já viajou, já foi para outra cidade e sentiu saudade do local onde você nasceu, das pessoas com quem você convive, não é? Pois é, isso pode acontecer com a gente, de repente nas férias, ou quando a gente muda mesmo de local, por vários motivos, não é? E aí a gente sente saudade do local onde nascemos. Nesse caso aqui, é essa a situação. O eu lírico está longe do local a que ele pertence, vamos dizer assim. E aí nós temos: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E é importante aqui a gente observar que realmente o eu lírico começa a falar das características do Brasil, não é? Apresentando aqui a fauna, a flora, no caso aqui palmeiras representando a flora, não é? Sabiá representando a fauna, certo? E aí nós temos uma comparação, não é? As coisas daqui
não são como as coisas de lá. Ou as coisas de lá não são como as coisas daqui onde eu estou. E nós temos aqui esse trecho. Você se lembrou de algum outro texto quando você leu essa estrofe? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Você se lembrou de outro texto, de alguma canção? Guarda aí que depois a gente conversa sobre isso. E aí é importante a gente perceber mais uma vez que o autor, no caso, na verdade, o eu lírico aqui está valorizando, não é? Falando aqui, várzeas, bosques, flores, estrelas, se referindo ao céu do Brasil, no caso, dizendo aí da natureza, do espaço brasileiro, que, no caso, está sendo valorizado por esse eu lírico, ok? Prosseguindo aqui, então, fazendo uma breve análise do poema Canção do Exílio, olha só. Lembrando mais uma vez, não é? Lembrando, na verdade, aqui, o que é um poema? Poema é um gênero textual que tem como finalidade emocionar, falar de emoção, de sentimentos, trazer uma opinião também em formato de poema, não é? Nesse caso aqui, do poema Canção do Exílio, a gente percebe claramente que a finalidade é emocionar ou retratar a emoção de um eu lírico que está com saudade. E aí a gente vem logo para o tema, não é? O tema, nesse caso, é saudade da terra natal. A gente consegue entender claramente isso. E aí é importante a gente perceber que o poema, ele trabalha com simbologia, não é? Com símbolos, com imagens. A gente escuta uma palavra, a gente lê uma palavra e aquilo significa outra coisa. Por exemplo, palmeiras, sabiá, várzeas, flores, bosques. Isso tudo constrói símbolos, são símbolos representando características do Brasil, não é? Com a finalidade de valorizar a terra brasileira, ok? É isso. E aí, gente, é o seguinte, após a gente acompanhar esse poema, não é? Mais uma vez, um poema clássico, famoso da literatura brasileira, do romantismo brasileiro, a gente vai acompanhar outro texto. E aí a gente vai perceber as características desse texto e a temática que é apresentada. Então vamos agora acompanhar quadrinhos. Veja só, veja aí então o seguinte texto. E aí a gente tem Vida de Ave. Vida de ave, temos um personagem, não é? Temos uma ave aí, trazendo um conteúdo. Olha aí, a ave está voando por diferentes espaços, não é? Uma área de campo, uma área rural, mas também uma área urbana. Então vamos lá. Começa dizendo assim: uau, quanta agitação! Deve ser bom explorar a cidade. E aí ela começa a voar por diferentes espaços e pousa dizendo: dá para ver que aqui também podemos ver um pouco da beleza das matas. E aí vai agora para um ambiente de praia, em seguida. A natureza é muito bela. E aí a ave reflete, não é? Bem que poderia estar menos lotado aqui. Acho que ela está incomodada com tanta gente lá no local, não é, pessoal? E aí, continuando aqui. Depois de voar, ela fala o seguinte: depois de tudo que vi, posso dizer que é muito bom ter um lar. E termina: como era o meu, não é? E aí, enfim, a ave voou por diferentes locais, fez aí uma reflexão a respeito dos espaços, não é? E conclui dizendo que é muito bom ter um lar, mas dizendo, por fim, como era o meu. Olha aí, quer dizer, o lar não é mais como era, né? A gente percebe que o ambiente está desmatado, não é?
E a ave faz uma reflexão, né, meio que de forma irônica, dizendo assim: é muito bom ter um lar, como era o meu, não é? Aqui no fim a gente vê uma breve ironia dessa ave refletindo a respeito do caso do desmatamento, não é? Do local onde ela vive, o local onde ela habita, certo? E aí, prosseguindo, a gente tem uma breve análise também do texto Vida de Ave. O que é que a gente pode entender? Qual é a finalidade? Qual foi a finalidade desse quadrinho aí? Foi criticar ou satirizar o tema proposto. E qual foi o tema? Lá no fim, a gente entende que é o desmatamento, não é? Ela começa a voar ali por diferentes espaços, não é? Da cidade, espaço rural, espaço urbano. E lá no fim, ela traz a seguinte reflexão de que o ambiente dela, onde ela vive, não é mais como era antigamente, não é? Porque está apresentando o problema do desmatamento, tá? E aí a gente encontra humor ou uma sátira nessa parte final aqui da fala da ave, dizendo: depois de tudo que vi, posso dizer que é muito bom ter um lar, como era o meu, não é? E aí a gente entende que a ave está reflexiva, provavelmente não está muito contente, não é, com a questão do desmatamento, tá bom? E aí a gente vai fazer o seguinte: depois de a gente acompanhar dois textos, primeiro o poema, depois os quadrinhos, a gente vai tentar comparar esses dois textos para acompanhar semelhanças ou diferenças. Muito bem, então vamos agora fazer essa comparação entre o texto 1 e o texto 2. Lembrando que o texto 1 é um poema e o texto 2 são quadrinhos, não é? E aí, o que a gente tem do texto 1? Canção do exílio. Exílio, você já sabe, é quando a pessoa está expulsa, ou de forma forçada, ou por livre e espontânea vontade, expulsa da sua terra natal, do seu país, ok? E aí, na Canção do Exílio, a gente vê que o poema retrata uma saudade. Traz esse tema, né? A saudade da terra natal, vamos dizer assim. E aí o eu lírico sente falta do local onde ele nasceu, não é? E faz uma reflexão a respeito disso. Mas aí também apresenta o texto 1, que é a Canção do Exílio, uma valorização do Brasil. Você viu lá que a fauna e a flora são bem representadas, são repetidas justamente para valorizar o Brasil, tá certo? E também temos o texto 2. O texto 2, você acompanhou quadrinhos, não foi? Isso mesmo. Você viu que a ave fica voando por diferentes localidades, diferentes espaços e fazendo reflexões, não é? Reflexões positivas a respeito dos espaços. E aí a gente vê a natureza também sendo retratada, não é? E depois, no fim, a gente vê uma crítica ao desmatamento. Exatamente. E aí a gente percebe que uma característica em comum, algo que a gente pode perceber em ambos os textos, é o quê? É justamente a valorização da natureza, no caso da natureza nacional, né, da natureza brasileira. Aí a diferença é justamente, vamos dizer que no texto 1 nós temos a saudade do Brasil e no texto 2 nós temos uma crítica ao desmatamento, ok? Então, após essa breve análise aí, essa breve comparação, a gente vai prosseguir. Observe aí. Muito bem, então, depois que a gente analisou esses dois textos, vamos a uma breve questão sobre eles. Olha aí, a respeito do poema e dos quadrinhos, podemos afirmar que, letra A, os dois têm a mesma finalidade? Letra B, os dois têm o mesmo tema? Letra C, nenhum valoriza a natureza brasileira. Letra D, o poema romantiza a natureza,
os quadrinhos criticam uma situação relacionada à natureza. Qual é a resposta certa? Observa que não pode ser a letra A. A letra A diz o seguinte: os dois têm a mesma finalidade. Não, o poema tem a finalidade de emocionar. Os quadrinhos trouxe uma crítica, tem a finalidade, portanto, de criticar. Não pode ser a letra A. Letra B, os dois têm o mesmo tema. Não, o poema traz o tema saudade, os quadrinhos trazem o tema desmatamento, não é? Letra C, nenhum valoriza a natureza brasileira. Na verdade, os dois valorizam, não é? Então, corta a letra C. Logicamente, a resposta certa é a letra D. O poema realmente romantiza a natureza, valorizando essa natureza, e os quadrinhos criticam uma situação relacionada à natureza, no caso, o desmatamento, ok? A gente vai aproveitar, então, um tema que a gente já tratou em outra aula, que foi cotas na universidade. Isso mesmo, cotas na universidade, a gente já comentou um pouco sobre isso. Eu posso lembrar você o que é uma cota no contexto de universidade. Você está no ensino fundamental agora, ano que vem já vai fazer parte do ensino médio e daqui a um tempinho vai para a universidade escolher uma profissão, vai estudar mais um pouco ainda para ter uma profissão, trabalhar, etc. Vai dar tudo certo. E aí, nesse contexto de universidade, a gente tem as reservas de matrículas, não é? De vagas. Então, determinada vaga vai para o grupo de indígenas, outras vagas vão para o pessoal que estudou em escola pública, outro grupo seria o pessoal que estudou em escola particular, aí vagas destinadas às pessoas negras, enfim. É isso que significa cotas na universidade, quer dizer, essa reserva para determinados grupos, ok? É um tema polêmico, porque tem gente que concorda e tem gente que não concorda. E aí a gente vai trazer um pouco disso. Olha só, temos aí o Portal Estudos, não é? Trazendo essa temática, cotas nas universidades, não é? E aí nós temos aqui, ó, comentários. Veja só, parabéns à reportagem sobre cotas raciais. Precisamos discutir esse tema. Penso que as cotas são necessárias até que haja educação básica adequada para todos. Espero que não demore muito. Quem falou isso? Foi a Rafaela Souza, tá? Ela está trazendo a sua opinião, está comentando, não é? Vamos ver outra opinião aqui, no caso, no segundo comentário, que diz o seguinte: sobre a reportagem, acho que as cotas não deveriam existir. É preciso investir na educação básica. Assim, todos terão chances iguais para ingressar na universidade. Veja que a Pamela Lima já discorda, não é? E aí, gente, nós entendemos que houve uma reportagem, essa reportagem foi publicada num site, não é? E essas pessoas estão comentando essa reportagem, trazendo nos seus comentários, não é? Suas opiniões. E aí você viu que temos o tema. Qual é o tema? Cotas na universidade. Tivemos 2 comentários. Um comentário a favor e outro comentário contra, não é? E aí, a partir dessa situação, a gente consegue compreender que diferentes textos, no caso aqui, diferentes comentários, não é? Podem tratar de um mesmo assunto, trazendo opiniões diferentes, opiniões opostas, opiniões divergentes, não é verdade? É isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte: análise dos comentários. Lembrando, qual foi a finalidade de cada comentário ali? Qual foi a finalidade, o objetivo? Por que a pessoa postou o comentário? Com a finalidade de opinar, trazer uma opinião mesmo, apresentar o que ela pensa a respeito do tema proposto, no caso, cotas na universidade.
Acabei falando logo aqui, não é? O tema foi cotas na universidade, certo? E aí a gente tem aqui alguns aspectos importantes, alguns pontos que a gente pode considerar, a gente não pode esquecer. Vocês viram, não é? Aqui, ó, que tivemos 2 comentários, 2 opiniões. Então, já que nós temos opiniões, nós temos o quê? Tese e temos argumentos. Toda vez que a gente fala de opinião, uma opinião bem feita, consistente, bem elaborada, a gente vai ter tese e argumentos. Tese é aquela ideia que eu quero defender e os argumentos é aquilo que vai defender, sustentar aquela ideia que eu quero defender, ok? Então, nessa análise aqui dos comentários, a gente tem que considerar que encontramos tese e argumento nas opiniões apresentadas, tá certo? E aí, depois dessa análise, vamos fazer uma questão, vamos responder uma questão. Eu vou trazer o seguinte para você, acompanha aí. Então, nós aí analisamos os 2 textos, os 2 comentários, um comentário da Rafaela e outro da Pamela. Então, considerando esses 2 textos, não é? Vamos ao seguinte, em relação à cota nas universidades. Os 2 textos apresentam opiniões o quê? Semelhantes, favoráveis, contrárias ou complementares. Semelhantes foram iguais, foram parecidos? Não. Foram opiniões diferentes, então corta aí a letra A. Opiniões favoráveis, na verdade nós tivemos uma opinião favorável e outra desfavorável às cotas, não é? Corta a letra B. Letra C, opiniões contrárias? Sim. A Rafaela concordou, a Pamela discordou, então a resposta é letra C, tá? A letra D está dizendo complementares. Não pode ser complementares porque nenhum dos 2 textos complementa o outro. O texto 2 não complementa o texto 1. O texto 1 não complementa o texto 2. Então, corta aí, a resposta certa é opiniões contrárias, tá certo? Muito bem. Depois de a gente estudar, relembrar alguns pontos, essas maneiras de a gente fazer análise, não é? Estratégias de leitura de textos, a gente vai ao vamos exercitar. Vamos lá. Agora chegou o momento do vamos exercitar. Olha a questão 1 para você. Vamos lá. Questão 1 trazendo texto 1, mini biografia de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias nasceu no Maranhão em 1823. Nos poemas de Gonçalves Dias, podemos encontrar a valorização da fauna, da flora e do homem indígena, tratado como herói nacional. Por esse motivo, o autor foi considerado um poeta indianista. Prosseguindo, nós temos o texto 2, mini biografia de Kaulos. Kaulos é um cartunista, um autor de livros, tá bom? E nós temos o seguinte, Kaulos nasceu em Araguari, Minas Gerais, em 1943. Publicou desenhos de humor em variados jornais e revistas brasileiras. É autor de mais de 20 livros. Alguns deles são Vida de Passarinho, O Viajante, O Livro Comprido e O Livro Estreito. Prosseguindo, sobre as mini-biografias, é correto afirmar que, letra A, afirmam que os 2 autores pertenciam à mesma época. Letra B, tratam da vida e obras de 2 cartunistas. Letra C, tratam da vida e obras de 2 poetas. Letra D, apresentam vida e obra de autores brasileiros. Tempo para você, até daqui a pouco.
Acabou o tempo, vamos à resposta. Você se lembra que nós estamos tratando de duas mini biografias, não é? Primeira do Gonçalves Dias e a segunda de Kaulos. Os dois são autores brasileiros que viveram em épocas diferentes e produziram textos de diferentes segmentos, tá? Quer dizer, poemas, cartoons, ok? Então vamos ao seguinte. Sobre as mini-biografias, é correto afirmar que, letra A, afirmam que os dois autores pertenciam à mesma época? Não! O Gonçalves Dias é de outro século, do século XIX. O Kaulos já é da contemporaneidade, não é? Da atualidade, século XX, século XXI. Então não pode ser a letra A. Letra B, tratam da vida e obra de dois cartunistas. Os dois são cartunistas? Não, o Gonçalves Dias é poeta. O Kaulos é que é o cartunista, então não pode ser a letra B. Letra C, tratam da vida e obra de dois poetas. Somente o Gonçalves Dias é poeta, o Kaulos não é poeta. Então, corta aí a letra C. É lógico que vai ser a letra D. Apresentam vida e obra de autores brasileiros. E aí você vê na letra D uma resposta mais genérica, mais geral, não é? Porque, de fato, Gonçalves Dias e Kaulos são autores brasileiros. E isso tá ok, não é? Quanto aos textos. Isso é falado lá em cada texto, ok? Vamos agora para a questão 2. Observe aí. Questão 2, trazendo dois textos também. Texto 1 diz o seguinte: Hino nacional brasileiro, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores, ok? E o texto 2 que diz, é um trecho do poema Canção do Exílio, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Muito bem, então, observe, os textos 1 e 2 são semelhantes, são parecidos, por quê? Letra A, são letras de músicas. Letra B, apresentam o nome científico da ave sabiá. Será que é isso? Letra C, citam a natureza brasileira com o objetivo de valorizá-la. Ou será que a letra D, tratam do assunto botânica? O tempo tá aí, até logo!
Acabou o tempo, vamos então à resposta da questão 2. Os textos 1 e 2 são parecidos, são semelhantes, porque, lembrando que o texto 1 é um trecho do hino nacional brasileiro, o texto 2, o trecho 2, traz ali uma parte do poema Canção do Exílio, tá? E aí nós temos as alternativas. A. São letras de música. É isso mesmo? Na verdade, o texto 1 é uma letra de música, né? O hino nacional brasileiro. Mas o texto 2 é um poema, então não pode ser a letra A. Letra B. Apresentam o nome científico da ave sabiá. Algum dos textos trouxe isso? Não, então é isso aí, a gente corta automaticamente a letra B. Letra C. Citam a natureza brasileira com o objetivo de valorizá-la. Realmente, tanto o hino quanto o poema retrata aspectos da natureza, não é? Fauna, flora brasileiras, para valorizar essa fauna, essa flora, valorizar as riquezas naturais do nosso país. Então, a resposta correta é a letra C. Só para a gente terminar, não pode ser a letra D, porque não está tratando do assunto botânica, ok? Muito bem, eu agradeço aí pela participação, mas não acabou. Agora a gente vai para a próxima questão, a questão 3. Olha aí. Questão 3 trazendo o seguinte: leia o verbete e responda. Sabiá, do tupi, substantivo masculino e feminino, Brasil. 1. Zoologia, designação comum a várias espécies de aves passeriformes. Turdídeas, gênero Turdus, de colorido simples, cinzento oliváceo, às vezes avermelhado. Muito bem, considerando esse texto aí, esse texto tem a seguinte finalidade. Qual é a finalidade desse texto aí? Letra A, apresentar a vida de um sabiá. Letra B, definir o conceito da expressão sabiá. Letra C, causar emoção tratando do voo de um sabiá. Ou será a letra D, provocar humor, tendo como personagem um sabiá? Você vai ter o seu tempo e a gente volta daqui a pouco para a resolução.
Acabou o tempo terminado, vamos à resposta. Você acompanhou um verbete, não é? Lembrando que o verbete faz parte de um dicionário. O dicionário pode ser aquele impresso que tem lá na sua biblioteca, ou pode ser também um dicionário online, não é mesmo? E aí traz uma definição, uma explicação a respeito de um ser, a respeito de alguma coisa, de algum objeto, não é? Então, olha só, retomando aqui a questão 3. Esse texto tem a seguinte finalidade. Letra A, apresentar a vida de um sabiá. Fez isso, apresentou a vida de um sabiá, mostrou que o sabiá estava voando por diferentes localidades e depois ele fez alguma reflexão. Não, isso aí aconteceu lá nos quadrinhos, não foi? Corta a letra A, porque esse não foi o objetivo do texto. Letra B, definir o conceito da expressão sabiá. Realmente é a letra B. A letra B é a nossa resposta. Sabiá é a nossa expressão, é a nossa palavra que está sendo definida. Então, quando a gente leu o verbete, a gente acompanhou um conceito do que é o sabiá. E aí você viu ali algumas palavras até difíceis, né, do campo da zoologia. São termos técnicos fazendo parte da definição. Isso é muito comum quando a gente vê um verbete no dicionário, ok? Para a gente finalizar aqui, letra C não pode ser, porque o texto não teve o intuito, não teve o objetivo de causar emoção, tratando do voo de um sabiá. Isso aí poderia ser fazer parte de um poema, não é? De uma letra de uma música. Lembra da canção Asa Branca, que trata do voo de um pássaro, né? Que tem um pássaro sendo contextualizado? Isso aí tem o sentido, tem a finalidade de emocionar. O verbete não, ok? E finalmente, trazendo a letra D de dado, provocar humor, tendo como personagem um sabiá. Isso não aconteceu, não é? Isso pode ficar para um meme, para uma charge, para quadrinhos, tá bom? Ou seja, a resposta você já acompanhou, ok? E agora a gente vai prosseguir. Vamos ao que aprendi hoje, observe aí. Vamos ver então o que nós acompanhamos, o que podemos fazer hoje. Nós podemos identificar temas de textos. Lembra disso? Identificamos temas de textos, muito bem. Podemos também identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. A gente viu poema, a gente viu quadrinhos, a gente acompanhou uma letra de música, no caso o hino nacional, vimos verbete, mini biografia, não foi? E identificamos a finalidade, um pouco da finalidade desses textos. Também podemos comparar textos que tratam do mesmo tema e, finalmente, nós podemos reconhecer diferentes opiniões sobre um mesmo tema, tá certo? Foi isso que a gente realizou hoje. Agradeço aí pela sua participação. Esse foi o nosso aulão, tá? Até a próxima aula e tchau!